Hoje, em Trajetória Política, vamos falar dele, Nicolas Ferreira, o deputado mais votado da história do Brasil, com apenas 25 anos. Filho de pastor, você pode acreditar que daí vem bons ensinamentos, não é? Aquele que crê dá um jeito. O irmão disse que 1000 ele não tem coragem de fazer, não tem como fazer, mas 500 ele tem, tá feito. Tá feito. O irmão aqui tem cheque, mas não tem caneta. Alguém tem uma caneta para emprestar? Aqui. Pode colocar, dentro aqui uma toalha ali. Isso não te quebra o coração. Você vai mesmo ficar com esse dinheiro na sua carteira aí? Oi, querido. E Nicolas surgiu em 2016, durante o processo de impeachment da Dilma. Como você vê, só coisa boa surgiu daí. Organizador do Congresso Conservador em 2019, que teve como principal candidato Daniel Silveira, ex-condenado pelo STF por atos antidemocráticos, fake news e também, lembramos, quebrou a placa da Marielle. Mas Nicolas também recebeu um grande apoio do Pânico, que sempre chamava ele para estar no horário nobre de principal audiência da rádio brasileira. Que a gente gosta, que a audiência gosta, então unimos o útil ao agradável, mas infelizmente você vai ter que ficar o dia inteiro aqui. Exato. Mas depois não é que a gente apaga o almoço. Graças... Daqui, Nicolas, que ontem você fez uma postagem e falou que estaria dizendo algumas verdades. Eu tô curioso para saber quais são as verdades que você vinha dizendo nesse programa. Não, porque ficou calado. Ele vai fazer se levantar. Chamou os outros polícias aqui, por exemplo. Veio aqui o Eduardo Cunha. Quem? O Cunha? Eu não vi chamando de cara. Agora, veio aqui, né, o presidente da República e... Não, mas foi no calor da Augusto emoção. Nunes. Não, mas no calor da emoção você também fala as coisas. Augusto Nunes, também falo merda. Sim, claro, mas o problema é você sempre falar merda, né? Esse que é o problema. Se eu concordasse, eu até concordaria com o Marinho, mas aí seriam duas pessoas falando merda. O que acontece? Ontem, o Augusto Nunes falou aqui o seguinte, que um entrevistador, quando ele extrai informação, quando ele não extrai informação, ele fracassou. Ontem me desrespeitou, por exemplo, desrespeitou outras pessoas. Não, eu tô chamando de audiência, não. Eu leio as pessoas, eu converso com as pessoas. E se um simples civil já arrumava tanta confusão, imagine vereador. A manchete é: vereador de Minas Gerais divulga imagens de um banheiro feminino de uma escola. Fez isso para constranger uma aluna trans. Nicolas Ferreira, xerox do Mamãe Falei, faz de tudo para aparecer, uma treta com gente famosa. Que tal responder a cada crítica que o Felipe Neto faz ao Bolsonaro? Opa, dá audiência. Nada a ver, é uma pessoa sem caráter, é uma pessoa sem o mínimo escrúpulo, sem decência, sem humanidade, sem valor humano mesmo. Então não dá, não tem nada a ver com política. Dane-se a questão da política. Essa parte aqui é muito sério que ele tá falando, que isso... Mentira! que não tem a ver com política. Realmente, isso aqui não diz respeito a um projeto de lei, não diz respeito ao próprio Felipe Neto, não é política, né? Mas ele está fazendo a política de uma forma diferente, que é aquele que eu sempre digo no âmbito de influência. Esse cara aqui simplesmente está dizendo: quem apoia Bolsonaro não é o mundo. Você está do lado agora, você está com pessoas que são a favor do aborto, que é o Arquival, a favor da legalização da maconha, a favor da legalização das drogas. Você está com o Kim Kataguiri, que faz parte do partido Centrão do DEM, que é o boneco de ventríloco do Maia. Você está do lado de um cara desarmamentista, que é o Sérgio Moro. Sendo que, ou seja, dá para conviver com divergências com o MBL. Mas não dá para conviver com divergências com o Bolsonaro? Que isso, cara? Onde você se enfiou, meu irmão? Cara, olha, só pra... Problema. Quando você não tem coisas estruturais, nada concreto, tudo pode ser tudo, isso gera uma bagunça na sociedade. Então assim, você pode ser o que você quiser. O problema é eu chegar um dia e falar assim: ah, beleza, meu irmão, hoje eu me sinto o Goku. Tá bom. Hoje eu me sinto Napoleão. Eu me sinto Napoleão Bonaparte. Aí imagina, o cara chega e fala assim: imagina você tem quantos metros? Eu tenho 1,90. 1,90. Suponhamos que eu chego lá na NBA e falo assim: eu me sinto Michael Jordan. Isso que não fumaram ainda, imagina depois que fumaram. Que louco, tio. As palavras, mestre, as palavras, passa. Gente, parece até ironia do destino. Olha quem sentou do meu lado agora. Nicolas, eu te indaguei se você vai continuar fazendo crimes em pleno plenário. Eu não tô falando da minha participação do Big Brother. Olha a confusão que isso dá. Então o cara pode... E não importa se são menores, dane-se, não há limites.
Olha ele mostrando pra tela um celular em que ele exibe imagens de uma adolescente no banheiro. A desculpa dele é a presença de uma adolescente trans naquele banheiro ali. E foi esse histórico, fazendo campanha enquanto participava de audiência por processo de calúnia e difamação, que Nicolas Ferreira foi eleito o deputado mais votado da história do Brasil. Olha a confusão que isso dá. Então o cara pode... Pode sim, só que aí na hora da gravação eu peço pra que habilite novamente, tá bom? Tá, é porque ele tá lá, deve estar um pouquinho intermitente, e aí eu peço pra ele pra... Só pra constar que o fazer parece estar conduzido ali, ou sendo conduzido, não vê. Ele desrespeita a própria justiça, excelência. Todo mundo fez o seu horário para estar aqui, o rapaz está lá andando de motoca, sem capacete, para prestar vassalagem ao presidente. Você leva pela ordem, a parte ré não pode se manifestar. É um juizado especial, a oralidade prevalece. Não, isso aí é uma forma. Eu vou querer constar a ausência do autor nessa audiência. Ele não está em condições de estar participando dessa audiência, inclusive infringindo leis de trânsito. Eu gostaria de constar a ausência dele e pugnar pela extinção do processo sem a resolução. E como na política nacional nada é tão ruim que não possa piorar, olha como foi o primeiro discurso dele. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia, tá? Do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido. E aí eu volto aqui para o Nicolas Homem aqui, para poder dizer o seguinte. Como deputado mulheres, federal. vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Então mulheres, retome a sua feminilidade. Isso aí, galera. Se você gostou, curte para ter mais personagens em trajetória política.